Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. E hoje, pela primeira vez aqui, fazendo uma transmissão ao vivo, então estamos aprendendo ainda como que funciona todo esse processo, vamos ajustando alguns detalhes, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a nossa convidada de hoje, que é a Carminha. E antes de mais nada, para você que está começando a acompanhar aqui, saiba que esse podcast aparece no Spotify, na Apple, aqui no YouTube. Então acompanhe lá no Spotify, na Apple, acompanhe também nas redes sociais, compartilhe com um amigo, que hoje nós vamos entrar numa história bem interessante aqui. Nós vamos contar um pouquinho de como que começou esse desenvolvimento do agronegócio no oeste da Bahia, que hoje é uma grande potência, né, um agronegócio nacional, e eu me orgulho de trazer aqui alguém que é referência para falar desse assunto. Mas antes de chamar ela para conversar aqui um pouquinho, queria só fazer um oferecimento aqui do Oi Produtor, plataforma mais completa para fazer a gestão da propriedade rural, financeira, agronômica e zootécnica. Então dá uma olhadinha lá, vou deixar também o link aqui depois. E hoje, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar com a Carminha Mício. Carminha, que ela é produtora lá no oeste da Bahia, na região ali de Luiz Eduardo Magalhães. Ela também é vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia. E ela também proprietária e sócia da Sementes Oilema. Acredito que tem até mais coisas por aí, né, Carminha? Mas vou abreviar para o pessoal. Carminha, seja muito bem-vinda aqui ao AgroJovem, Carminha. Lucas, eu que agradeço a oportunidade de podermos falar com os jovens, que são o futuro da nação brasileira, especialmente da nação agro, ou seja, da cadeia produtiva do agro, porque, na verdade, nós não fazemos nada, né, Lucas? E quem nos sucederá ali na frente são pessoas como você. Eu fico muito feliz quando eu vejo meninos, tal qual você está ali na flor da idade, desabrochando e fazendo uma comunicação aos demais jovens, tanto do campo quanto da cidade. Então, eu que me sinto orgulhosa por ter sido convidada e poder compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória, não só da família, como de todos os migrantes que aqui vieram para o oeste da Bahia. Legal, Carminha. Conta para nós. Eu fiquei dando uma pesquisada hoje, mais cedo, e Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, ele tem 22 anos de emancipação, né? É uma cidade jovem. Se você for pensar com 22 anos, muitos dos jovens aqui ainda moravam com os pais, né? E uma cidade, eu fui para lá, né? Para quem não conhece, eu conheci a Carminha pessoalmente lá em Luiz Eduardo, e a cidade é uma cidade bonita, uma cidade organizada, uma cidade limpa, né? E muito bem desenvolvida com 22 anos de idade. Carminha, como que isso começou lá atrás, né? Porque Luiz Eduardo Magalhães, ele, para quem não conhece, é uma cidade do Nordeste da Bahia, né? E a gente aqui no Sul sempre tem aquelas crenças relacionadas ao Nordeste da Bahia, relacionada à falta de água, à falta de chuva. E assim, quando eu fui para lá, eu me surpreendi. Carminha, como é que começou isso daí? Bom, Lucas, a, a região do oeste da Bahia, especialmente a região aqui considerada os Gerais, como se denomina, que é especificamente a região hoje de Luiz Eduardo Magalhães, claro que abraçando um pouco ainda o município de Barreiras também, mas especialmente o oeste da Bahia todo. Desde a década final de 79, ou meio de 79, talvez um pouquinho antes, a década de 70 e 80, quando houve uma grande migração, especialmente na década de 80, de pessoas de diferentes municípios do sul do Brasil em direção ao oeste, em busca de oportunidades. E assim não foi diferente com a minha família também. Foram inúmeros, que eram as famílias que estavam descapitalizadas no sul do Brasil e extremamente numerosas, chegando a um patamar em que cada filho precisava iniciar a sua caminhada, iniciar a construção de suas famílias. E a grande maioria era, além de carente de
possibilidade de ter estudado, ainda não tinha a possibilidade de ampliar os seus desenvolvimentos em suas cidades no sul do Brasil. E aí, chegando aqui no oeste da Bahia, era onde era possível adquirir áreas, porque a terra valia muito pouco. Como o solo aqui extremamente arenoso, considerado estéril, se comprava terra. Alguns dizem, né, não foi o nosso caso, que se trocava um maço de Calton por 1 hectare de terra. Isso não aconteceu com a gente, mas essas histórias ainda permanecem e as pessoas contam isso. Então, a minha família chegou aqui justamente porque era o único local aonde, vendendo um pedaço pequeno de terra no sul, lá em Espumoso, daria para adquirir uma área considerada bem grande. Na época foi vendido 16, 17 alqueirão do sul, e adquirido aqui 2.000 hectares. Então, o meu pai falou assim na época, meu pai com meus irmãos, eu acho que nunca mais a gente vai precisar comprar 1 hectare de terra. Mas, Lucas, o solo era absolutamente diferente. Então, os desafios que essas inúmeras famílias que migraram de regiões onde o solo era argiloso para um solo arenoso, era preciso aprender tudo novamente. Não era apenas suprimir a vegetação, não era apenas... era preciso entender o clima, o solo, o período de chuvas, o que seria viável produzir e como produzir. E aí vieram os grandes desafios para todos, para todos. A exemplo da minha família, que num primeiro momento, eles fizeram um acampamento na carroceria de um caminhão. A barraca de lona preta ficou sobre a carroceria do caminhão e era preciso buscar água a 30 quilômetros no estado do Tocantins, com tambores que hoje se diria assim, isso é absolutamente proibido, mas não fosse assim, essas regiões não teriam se desenvolvido. E aí era buscada essa água para consumo humano, para consumo animal, para banho, para uso, em tudo que era preciso para fazer o desenvolvimento. Isso foram anos e anos, até que alguém acreditou e financiou um poço. Aí já começou a melhorar, então tinha algumas pessoas que se organizavam em associativismo. Então teve a comunidade aqui na região considerada a comunidade de placas, aonde os moradores construíram uma igrejinha para se encontrarem, para conviverem, para compartilharem, e ali foi furado um poço que atendia os mais próximos todos. E aí começou a união, e isso na década de 80. O município de Luiz Eduardo não existia ainda. Quando os migrantes que vieram para cá, ainda solteiros, a exemplo de meus irmãos, voltaram, se casaram, alguns talvez da família já estivessem casados, mas mudaram-se definitivamente para cá, criaram seus filhos aqui, outros se casaram e vieram a gestar os filhos, que são baianos ou baiúchos, né? Filhos de gaúchos ou baianos, nascidos na Bahia, e que aprenderam a respeitar muito essa Bahia e a amar essa região. E aí o desenvolvimento começou a vir, porque não podia dar errado. Aí se criou uma vilazinha, algum visionário descobriu que era possível atender aos produtores que estavam se instalando nessas regiões, ganhar dinheiro e auxiliar no desenvolvimento dessa região, fornecendo combustível. E aí criou um loteamento, que foi na época, o seu Arnaldo Horácio,
que botou primeiro o posto de gasolina, que aí nesse posto de gasolina teve um telefone, teve um colégio estadual que veio, doou um terreno para construir uma igreja, e aí nasceu o Mimoso do Oeste. Isso há mais ou menos 30 e poucos anos atrás. Bacana. Eu lembro que o dia E que nós... aí, Lucas, Sim. essa juventude que haviam nascido aqui na Bahia, nas lavouras, vivendo toda a espécie, conhecendo a agricultura na sua essência, até esse momento já entrava a soja na região, né? E aí, com o advento da soja, começou um boom na região, né? E aí vieram as trades, foram vindo a indústria de óleo, a Bunge, né, a Cargill, a Amage, e aí foram vindo todas enfim, os representantes de insumos, aí veio toda a cadeia produtiva. Aí, quando nós falamos, Lucas, e isso é uma coisa que eu gosto de frisar muito, especialmente para a juventude, que a grande geração que o agro faz é na área urbana. E se nós observarmos aqui em Luiz Eduardo, começa pelas faculdades que vieram, os colégios que se instalaram, as faculdades que vieram e que têm cursos de agronomia, de indústria, né, tecnologia em alimentos, entre outros cursos mais, os associativismos, que aí se organizaram com inúmeras associações de classe, e por aí foi indo. E aí, hoje estamos aqui trabalhando. Bacana. Para você ver como é que começou difícil. Quem me contou um pouco dessa história, vocês iam buscar água lá no Tocantins, e aí é do lado, né? Que tem, para quem não conhece Luiz Eduardo Magalhães, tem as chapadas lá em cima e depois tem né, uma grande diferença de altitude ali, né? Do vale com as chapadas, né? Eu fui até lá na beirada, inclusive atrás ali da sua fazenda, lá no fundinho, né? Eu dei uma olhada lá, muito bonito aquele lugar. E aí me lembrei uma outra história que você contou para nós quando nós estávamos lá no Teatro Rural. Que você comentou que o seu pai levou um caminhão de terra para o Rio Grande do Sul, é isso? Sim, na verdade, o dia que tinha que ir um caminhãozinho que estava aqui para buscar alguma coisa lá no Rio Grande do Sul. Aí ele iria batendo caixa. Aí, juntamente com meus irmãos, mas como que esse caminhão vai daqui batendo carroceria até lá? Não, vamos botar uma caixa de terra. Chegou lá a terra, meu pai disse, vou fazer um teste aqui no quintal para ver se a soja vai produzir. Isso lá em 83, 84, por aí. Eu não sei que precisar o ano. E aí ele botou no quintal, irrigou, botou várias sojas que já estavam consolidadas no Rio Grande do Sul, e quando ele viu a soja produzindo no quintal dele, ele falou para os filhos, podem ficar ali, com certeza vai produzir soja em abundância ali, sim. Isso deu uma esperança, Lucas, uma esperança, que é uma coisa impressionante. Outra coisa que foi impressionante, opa, desculpe. Outra coisa que foi muito impressionante foi quando o meu esposo, que já era um agrônomo, foi ali em 80 e poucos também, veio junto com meu pai. Nós já estávamos casados, morando em outros estados, já tínhamos adquirido uma área aqui junto com meus familiares e fazíamos uma gestão à distância. E aí, numa dessas viagens, meu esposo, junto com meu pai, testando o solo para ver assim, não, quanta argila tem, o que podemos produzir aqui e como vai ser aqui. O meu esposo, na experiência que ele tinha de universidade, botava lá, lavava a terra, tirava aquela água suja, colocava água de novo, se você é agrônomo, você conhece a técnica, né? E aí ele disse, depois de um tempo, ele falou para o meu irmão, meu Deus, puro areia. Aí você deu conta do susto que ele estava dando.
E repetiu, não, mas tem pelo menos um teor de argila que é possível você trabalhar e modificar esse solo. E aí, nessa caminhada, foi feito muitas, os agricultores utilizaram muitos manejos para fazer essa modificação no solo e poder produzir. Olha só, que legal. Teve que fazer muitos testes, muitas experiências, mas que precisou ter muita ousadia e depois persistência, né? Coragem, realmente. E outra coisa que me deixa muito encucado é que a própria região, ela tem um regime de chuva diferenciado, né? É diferente aqui do sul, na prática chove quase o ano inteiro. Aí é um pouco diferente. Como é que funciona essas chuvas? É melhor do que o sul ou é pior? Porque na teoria chove menos, não chove, Carmen? Na verdade, aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães, e indo até esse cânion do Tocantins, nós temos um volume de chuva entre 1.800 a 2.000 milímetros ano, distribuída em 6 meses, de outubro a abril, né, mais ou menos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Né? Depois cessa, são 6 meses. É, é 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva. Claro que isso é meio variável às vezes. E tem um outro diferencial que faz com que ah, as chuvas ela incidem mais do cânion para o vale, que vem para Barreiras, em direção ao Rio São Francisco. Então, aqui chove mais e vai diminuindo de acordo com como vai indo para o vale. As terras são melhores no vale, mas com uma incidência de chuva muito menor. Então, a grande produção se concentra onde a isoieta mostra um volume maior de chuva, que é nessas regiões mais planas e mais altas. Que legal. E eu visitei algumas propriedades ali no Vale, e agora eles estão começando a plantar cacau, estão começando a plantar banana, né? Eu acho, se eu não me engano, é o Grupo Schmidt, né? Eu fui lá com o Davi, inclusive, o Davi aquela juventude toda tem uma energia, tem um instinto de liderança nele que ele pega. Nós fomos na escola rural, fomos no sindicato, fomos lá ver o cacau, fomos ver, e eles continuam ainda arriscando, tentando coisas novas, né? Agora estão fazendo mudas lá também. Como você vê com esse potencial que ainda tem para essa região, né? Porque o Vale era uma área que na prática era pouco utilizada, não era? E agora, novamente, tem uma irrigação para todo mundo. Lá eu olhei aquilo e um nível de gestão e tecnologia fora da curva, hein, Carminha? No oeste da Bahia, ele trabalha com alta tecnologia, tanto que às vezes a gente tem dificuldades em mão de obra. Até a fruticultura, como você falou, o cacau, a banana, tudo isso hoje já vem com um viés de produção com alta tecnologia. E os pequenos produtores, que também estão se fortalecendo e se beneficiando grandemente disso, também estão se organizando em associações e em cooperativas para poder ter acesso a essas tecnologias. Então, eu vejo o futuro da região oeste muito, muito promissor. E na diversidade também, no açaí, em outras culturas que virão. E dentro da cadeia, para você ter uma ideia, eu tenho falado muito que quando a gente traz um linguajar que saímos de falar de nós para nós mesmos, e quando eu digo isso, eu estou falando que nós estamos falando apenas para os agricultores e nós precisamos falar além dos agricultores, para os cidadãos urbanos, aqueles que não conhecem o agro. E aí, quando nós falamos como que se produz a banana, como que se produz o frango, o ovo, e eu disse outro dia para alguém em São Paulo, você come soja. Por que é que você fala que os produtores destroem a natureza ou coisa parecida e que vocês não comem soja? Todo mundo come soja, há muito tempo. Diz, não, eu não como soja. Como que não, se você come ovo, se você come o presunto, a mortadela, o peixe?
porque na transformação, a torta de soja, a torta de algodão, que vai aderir à ração que vai alimentar a ave, o peixe, o suíno, enfim, nessa cadeia, todo mundo vai se alimentar e vai se beneficiar. E digo mais, o pequeno produtor, o agricultor, aquele denominado, porque para mim agricultor é tudo igual, independe da demanda, somos todos iguais. Mas aquele pequeno que está produzindo o seu frango, que está produzindo ovo, que está vivendo disso, ele precisa do produtor em escala para poder ter acesso à ração mais barato e poder ter lucro na sua atividade, porque ninguém vive se não tiver lucro, nenhuma atividade é possível sem lucro. Exatamente. E a gente vê essa conexão, no Sul percebemos muito forte, quando tivemos essa alta nos preços da soja e do milho, como o pequeno produtor de suínos, principalmente, de aves, sofreu com o preço da ração. Imagine se não tivesse. Impossibilitaria várias outras cadeias de produção. Bem lembrado. Carminha, eu estava conversando hoje com a Elienay que agora, inclusive, tá trabalhando na FAEB. Ela foi comigo aí, quando fomos para o oeste da Bahia. Ela falou, já que você vai falar com a Carminha, primeiramente fala que eu sou fã dela, né? Porque ela falou que te adora, e falou, faz umas perguntas lá para mim. Eu falei, olha, claro, manda aqui que eu vou falar para você lá. E ela pediu assim, ó, Carminha, quais os desafios você enfrentou sendo mulher dentro de um negócio que normalmente prevalece a presença do homem? Lucas, eu vou te falar uma coisa, eu acho que como família numerosa, que nós somos 10 irmãos, né, na minha família, e eu sou a primeira menina entre 4 guris, né? E aí já ali nas brincadeiras, na minha infância, eu já tinha que ser bastante determinada para ter um espaço enquanto menina. E o pai e a mãe, eles nunca fizeram distinção conosco. Ah, porque você é menina, não vai ir para a lavoura, ou não vai fazer isso porque é menina. Não, eles nos colocaram fazer de tudo. Tanto que hoje as pessoas acham que eu sou malhada de tanto músculo, e isso é memória, memória infantil de descarregar caminhão de adubo, de trabalhar na lavoura, enfim, do trabalho masculino. E eu sempre acreditei muito no associativismo, a exemplo do meu sogro, do meu pai, que se envolveram sempre nas associações, nas cooperativas e nos sindicatos, né? Claro que sindicatos para o bem-estar dos produtores, para o desenvolvimento dos agricultores, desde muito cedo. E isso, para mim, foi um horizonte, foi uma meta. Se eu te falar que eu não vivi, em momento algum, dificuldade por ser mulher, se eu disser que fui desrespeitada por alguém, eu minto. É claro, fácil não é, né, Lucas? Como não é para ninguém, nem para homem, nem para mulher, liderar um sindicato como quando eu assumi o sindicato de Luiz Eduardo. Nós tínhamos muitos associados e eu era a primeira mulher a assumir. E sozinha, não tinha outras mulheres para compor a diretoria comigo. Hoje, aí eu trouxe algumas mulheres, como a Grace Kelly, que hoje é a atual presidente, eu trouxe ela como uma conselheira jurídica, para ter um suporte feminino. E as poucas que já eram, que estavam no sindicato, eram muito poucas mulheres filiadas. E aí havia uma necessidade de conscientizar os associados de que eles não teriam um custo maior para filiar a sua esposa, as suas filhas. Era só dividir sua área e colocar 50%, ou 20%, ou 30% no nome da sua esposa, o valor que ele iria contribuir seria o mesmo, e elas teria voz e seria ouvido quando necessário. E assim eu fui me fortalecendo. Posso dizer para vocês, é difícil, mas o que precisa nós termos? Como disse meu sogro,
não tenha medo. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então, vai em frente, não se assuste. Quando você tiver dificuldade, procure dialogar com as pessoas que você confia, e assim eu fiz. Não vou dizer que não tive dificuldades, mas tudo foi superado. Hoje, graças a Deus, a gente fez um trabalho para aumentar as mulheres sindicalizadas. Depois disso, cresceram o número de mulheres presidindo o sindicato na Bahia, e isso eu tenho muito orgulho. E acho ainda que nós não estamos ocupando o espaço que nós temos para ocupar. E, Lucas, vou te falar mais uma coisa. A gente vê que hoje, com o advento da tecnologia, o mercado de trabalho, de profissionalização das mulheres se torna cada vez maior e mais importante, porque a mulher tem uma coisa como, que diríamos, um sétimo sentido, né? Que ela está sempre atenta a vários temas ao mesmo tempo, que o homem ele é mais objetivo. Então, isso não quer dizer que seja feminista, não, é respeitar o espaço masculino e feminino e trabalhar de forma compartilhada. E aí a mulher tem um campo muito, muito, muito amplo para isso. É verdade. E essa é envolve já até a próxima pergunta, mas seguindo essa linha de raciocínio que você passou agora, aqui eu vejo muitas mulheres se envolvendo principalmente na parte da gestão e na administração do negócio rural, porque ela tem mais facilidade com aquilo e tudo mais, né? E o homem ficando mais na questão do campo mesmo, que desde o começo foi assim, foi o foco principal, e ela vem assumindo os filhos, as filhas, que às vezes não tem aquela vontade, né, Carminha, de ir para um trator, de ficar lá no campo, no sol e fazer o batidão, mas por trás disso tudo, eles têm uma empresa, têm um negócio e ajudam e principalmente, né, o maior sócio do produtor rural é a esposa, né? Então, acaba ajudando muito nessa frente administrativa e quanto mais elas forem se daí o espaço, né? Pensa como que a gente pode crescer quando os pequenos produtores, os médios produtores começarem a organizar essa gestão dentro da propriedade rural, como que a gente pode evoluir como agronegócio nacional mesmo, né? É um outro passo que nós vemos e vocês fazem muito bem aí, principalmente a região como um todo, né? Muito bem organizada nessa frente da gestão. Carminha, eu tenho uma outra pergunta que é voltada a essa da questão porque você faz muita coisa. Vamos lá. Você é empreendedora, você é líder sindical, também já é vice-presidente da federação, você é uma representante hoje do agronegócio, então, você é mãe, você é avó, você é esposa. Como que gerencia, concilia harmonicamente tudo isso? Como que é esse desafio? Olha, Lucas, eu acho que, assim, na verdade, desde sempre, eu botei na minha cabeça, acho que algumas coisas são meio decisões que a gente toma na vida. Com 21 anos, quando me casei, meu esposo, um agrônomo, meu pai já vindo adquirir área aqui na Bahia, eu e Celito nos mudando para o Mato Grosso do Sul. Nesse tempo, a gente também pegou as economias e, com um pouco da ajuda do pai, adquirimos a área aqui junto com meus irmãos e trouxemos um cunhado para fazer a gestão para nós. E aí, isso a gente aprendeu a lidar à distância. Eu e Celito sempre fomos muito parceiros, nem eu obstando ele em tudo que era preciso ele se desenvolver para o crescimento, e até um dado momento vieram os filhos, então eu não deixei de fazer absolutamente nada nesse tempo, costurava, pintava quadros, pintava lençóis, fazia biscoito, fazia pães para vender, para ajudar no orçamento, para a gente aplicar no oeste da Bahia e fazer o desenvolvimento aqui. É claro que nessa parceria teve um fator bastante importante, que foi justamente conciliar as ideias do desenvolvimento e do investimento, junto com meus irmãos, num braço que seria produzir semente. E aí, Lucas, eu acho que a gente arruma tempo para tudo.
não tem nada que não é possível. Quando eu fiz faculdade, eu tinha só estudado até a quarta série. Aí, durante essa caminhada, que eu morava fora e que tínhamos meu cunhado tocando o nosso negócio, nós víamos e voltávamos, já fazíamos os investimentos na área de produção de sementes, mas, ao mesmo tempo, eu estava no Mato Grosso do Sul, fazendo faculdade, liderando um grupo de escoteiros, cuidando de uma PAI com 300 e poucos alunos, e fazendo a minha faculdade de Direito, que eu consegui fazer o meu primeiro grau e segundo grau em 3 meses. E aí, quando eu concluí, eu prestei um vestibular e passei. E eu tenho muito orgulho de dizer que frequentei 5 anos uma faculdade de Direito, não sou advogada, porque eu não fiz o exame da OAB, mas o conhecimento tem me ajudado muito na cadeia do agro, no nosso negócio, tem me fortalecido como pessoa humana. E isso me ajuda muito. Só que a pergunta que você fez, como conciliar? Eu acho que a gente concilia tudo quando a gente trabalha com diálogo e com paz. Meus filhos, minhas netas moram em São Paulo, quando elas estão aqui, eu deixo o meu celular, eu fico de corpo presente para minhas netas, pelo menos em algumas horas do dia. Eu largo o celular, eu não atendo ligações, eu sou para elas. E na vida conjugal, também, eu e meu marido nos respeitamos, temos os nossos momentos, nos amamos, nos respeitamos, cada um dentro do seu espaço, cada um fazendo aquilo que lhe faz bem, buscando a realização de seus sonhos. É claro que nós temos muitos sonhos que decidimos que alcançaríamos juntos, que é o desenvolvimento da nossa atividade. E temos uma outra coisa. É claro que nós temos filhos, que cada filho nós permitimos que seguisse o seu sonho. Se um dia eles quiserem vir tocar o negócio, nos suceder no negócio, ficaremos muito felizes. Mas se acharem que para isso o negócio poderá se perpetuar através de quem faça a gestão como algum CEO, serem apenas conselheiros, participarem indiretamente e viverem dos dividendos, isso também nos fará muito felizes, onde quer que estejamos nesse tempo. Então, a gente tem uma maturidade e um amadurecimento para entender que todo negócio tem que ser bom para todo mundo e que tem que se respeitar o sonho de cada um. Eu amo a agricultura, sou feliz vivendo dela e me dedicando nela. E aí eu acho que nossos filhos também deverão viver isso. Que legal, legal. Eu conversei semana passada com o pessoal e ele deixou bem claro, assim, ele é contador tributarista no agronegócio, né? O Hugo, o último episódio, ele falou assim, antes de você preparar o sucessor, prepare o negócio. Porque se o sucessor não quiser ficar, você tem um negócio, ele pode ser um gestor. Mas se você preparar o sucessor e não preparar o negócio, você vai ter mais um aí, às vezes com todas as dificuldades que você teve por falta de visão, transparência, e é muito difícil ele ficar sem ter esses números para facilitar a gestão. Carminha, chegando quase ao final aqui, eu gostaria de ficar conversando até mais, inclusive, mas eu tenho uma última pergunta que é anseio nosso de que somos jovens, sabe? Que é assim, ó, dentro de toda essa trajetória que você citou para nós, desde a Bahia e do seu empreendimento familiar, que mensagem que você deixaria para essa sucessão no agro que está chegando hoje? Os novos jovens que estão começando agora a auxiliar os pais, muitos não vão ficar, nós sabemos disso. Outros querendo chegar. Que mensagem você deixa para esses jovens aí? Eu diria, se desafiem, identifiquem aonde vocês querem estar. Para isso, procurem conhecimento. Hoje a tecnologia é muito rápida, né, Lucas? Ela confunde muitas pessoas, eu acho, pelo menos no meu ponto de vista. Mas também ela abre um leque muito grande para a pessoa enxergar. Ontem à noite, à noitinha, nós tivemos uma reuniãozinha com jovens, como você,
do Sindicato Jovem, aqui em Luiz Eduardo, a Grace Kelly, eu com a Maiara, que é a presidente do Sindicato Jovem, e aí conversamos bastante sobre essas metas. Existe uma coisa que é muito importante, Lucas, a juventude se preparar para suceder junto à tecnologia. Tecnologia que seja em máquinas, em a forma de produzir. Ciência e tecnologia andam junto, mas nada é possível sem o ser humano que queira fazer essa transformação. E o jovem está preparado para isso. E, especialmente, vamos mudar essa visão de crime que existe com a cadeia produtiva do agro. Que a cadeia produtiva do agro não é criminosa, ela é cuidadosa, ela é preservacionista, ela precisa do meio ambiente e do habitat para poder fazer o nosso trabalho. E hoje, até ontem, eu vinha escutando assim diferentes opiniões, sejam de políticos ou não, mas que a impressão que dá é que é preciso extinguir alguém do mundo, alguma espécie, ou a espécie humana ou a espécie, sei lá. E não é assim. Dá para se fazer um casamento perfeito entre produção de alimentos, seres humanos, em equilíbrio com o meio ambiente, com a natureza e com tudo, e evoluir na produção de alimentos. E a juventude, como você, agarrem-se na ciência, na tecnologia, na comunicação. É muito importante isso. Bacana. É o foco mesmo, não tem mais volta. É tá pesquisando, testando coisas novas na ciência, né? Tem que ter tudo. É tá envolvido com a tecnologia, porque hoje temos muita informação desde uma análise do solo ao clima que está ali, a variedade de qualquer cultura que nós temos. E a tecnologia vem para organizar essa informação, que por trás do campo, da pecuária, tem uma empresa que tem toda uma questão jurídica, fiscal, né? A questão do próprio negócio, aí que envolve até o mercado, o custo, mercado, comercialização disso. O nós, como jovem, é nosso dever conhecer essa oferta e a demanda do mundo tem de alimento, não só de alimento, mas também de fibra e energia. E também a questão da comunicação. Como a comunicação falha até dentro de casa, dentro da família, ela vai prejudicar. Carminha, gostaria de te agradecer então mais uma vez. Estou à disposição para a gente conversar outros momentos. E até a próxima. E para você que está nos acompanhando aqui, compartilhe no Instagram, compartilhe no WhatsApp. Marca a gente lá e a gente vai compartilhar. Um abraço, Carminha. Muito obrigado a você. Lucas, muito obrigada, agradeço a todos e me coloco à disposição para aquilo que for preciso na defesa da nossa cadeia produtiva do agro. Grande abraço, Lucas, e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, estamos juntos e espero voltar a Luiz Eduardo Magalhães em breve, né? Conversar com você de novo, a gente aí, ou se encontramos em Brasília em um outro momento, por que não, né? E a gente estamos junto. Um abraço a todos, até a próxima, meu pessoal.